Nessa segunda parte do nosso Evangelho no Lar, nós vamos continuar aqui com um estudo que nós iniciamos na semana passada, nessa parte do estudo da Roda da Vida, né? Um estudo que nós já fizemos algumas vezes aqui sobre uma outra ótica, mas que a gente está procurando aprofundar, que é o estudo dos 5 agregados, né? Vocês lembram que a gente falou sobre os 5 agregados que constituem essa nossa personalidade humana, né? Corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência, né? E na semana passada a gente iniciou o estudo desse texto, que é bem precioso, traz coisas bastante úteis para a nossa caminhada, né? Na evolução espiritual. E nós paramos aqui, vimos os 5 agregados, né? E quando chegamos no último, que é a consciência, a gente estava chamando a atenção para o fato de que o texto traz 8 classes de consciência, né? É uma coisa interessante porque até então a gente vinha falando muito nos 6 tipos de consciência, que era a consciência visual, né? A auditiva, a olfativa, a gustativa, a tátil, né? E a mental. Mas ele acrescenta aqui mais 2, que foi as que a gente não falou na semana passada, mas que são muito úteis para a gente refletir e perceber o quanto elas, embora sejam muito sutis, influenciam o nosso comportamento no dia a dia, né? As nossas decisões. E cada vez mais nós precisamos penetrar nesses níveis mais sutis da nossa psique, né? Porque o que nos falta hoje é justamente esse refinamento. A gente às vezes já consegue conter comportamentos assim mais grosseiros, que a gente já percebe que são totalmente inadequados para quem está se propondo ser um aprendiz do Evangelho. Então todo mundo aqui, ninguém vai matar, ninguém vai, ou pelo menos em princípio, né? Porque a gente também não sabe em determinadas circunstâncias o que a gente pode fazer, mas em princípio a gente tem uma clareza muito grande de que matar, mentir, torturar, enfim, né? Falar mal dos outros, etc. A gente tem consciência de que essas coisas são evidentemente nocivas para nós e nocivas para os outros. Embora algumas delas a gente ainda escorregue, né? Às vezes a gente se pega falando mal da pessoa, né? Ou de uma pessoa, ou de uma personalidade, mas enfim. Mas a gente sabe, a gente consegue ver, né? Mas há coisas mais profundas também que estão por detrás, às vezes até dessa nossa incapacidade de não fazer coisas que a gente já gostaria de não fazer, mas que parece que alguma coisa dentro ainda nos impulsiona, né? Por isso que chama impulso, né? É como se a gente tivesse ainda muito movido a impulso e pouco de consciência, né? A gente não tem a consciência absoluta, então vem um impulso e a gente embarca nele e faz, né? E aí depois que faz, às vezes até percebe, às vezes nem percebe também que fez, né? Aí é pior ainda, porque só quando depois o sofrimento vier que a pessoa vai perceber. Então, esses 2 tipos de consciência que nós estamos falando, ele chama de a consciência raiz de todas, que é uma consciência indiferenciada, fundamental e subjacente a todos os outros aspectos da consciência e na qual são armazenadas as impressões deixadas pelas experiências passadas. Então, tem esse ponto na nossa psique, além todas essas consciências de que nós falamos, né, tátil, etc., auditiva, tem essa outra que está como se fosse o substrato disso. Substrato quer dizer por baixo, né? Que é o quê? Aquelas marcas mentais. Lembra que a gente quando falou dos 12 elos, o segundo elo era o quê? Marcas mentais, formações kármicas, né? Que é representada na figura da roda da vida por um oleiro fazendo tijolinhos. Então, é como se nós fôssemos esse oleiro que constrói os tijolos e vai formando a nossa casa mental. Então, que tipo de tijolo a gente coloca aí, né? Então, essas são as marcas que a gente vai fazendo. Essas marcas, elas são como também, quando começa a chover num terreno assim, sempre do mesmo jeito, cria um sulco, né? Aí a água sempre corre por aquele sulco. Esses sulcos é que muitas vezes não, é o que sempre constitui os nossos hábitos. Ou seja, é por ali que a nossa energia sempre escorre. E é por isso que muitas vezes, mesmo depois da gente intelectualmente se conscientizar de que determinadas coisas são espiritualmente inadequadas, a gente se pega atraído pelo impulso, porque aquele sulco continua na nossa mente, né? Daí vem a ideia da purificação da mente. Purificar quer dizer
como se você pegasse assim, comparando com o terreno, passasse uma patrola assim, aí pronto, tira aquela marca. Aí a água que cair ali da chuva já não vai ter o mesmo rumo, vai poder ter outros rumos, ter outras opções. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De nós mesmos, dos sulcos mentais que estão plantados na nossa mente, que foram plantados por quem? Por nós. Porque ninguém mais pode colocar isso aí, né? São só nós é que podemos fazer isso. Porque, por exemplo, ainda quando uma pessoa nos ataca, a forma como eu reajo depende de mim. Agora, se eu reajo com agressividade e com violência, eu estou reforçando o sulco da agressividade e da violência. Porque quando a pessoa me agrediu, ela estava aprofundando esse sulco nela. Agora, se eu entrei na vibração, se eu me deixei arrastar, se eu fui impulsionado inconscientemente a reagir da mesma forma, né, como diz, a devolver na mesma moeda, o problema passou a ser meu. Eu peguei o problema e trouxe para mim, né? Então, é bastante interessante a gente perceber isso, porque ele vai dizer o seguinte, ó, nessa consciência raiz, né, onde estão nossas marcas mentais, que estão o que ele chama aqui de tendências habituais. Então, olha só, as tendências habituais são inclinações profundamente enraizadas decorrente de nossas ações passadas. Então, as palavras aqui são bem significativas, né? Enraizadas. Então, vocês já perceberam que quando uma planta está enraizada, não é fácil de derrubar. Eu me lembrei uma vez que eu tive que, com muita pena até, mas estava adoecendo, eu tive que derrubar uma mangueira, porque tinha duas e não cabia duas lá. Foram 7 homens trabalhando um dia. E a raiz ficou, porque a raiz eles cortaram até assim, deram uma aprofundada, mas a raiz ficou. Para vocês verem como as coisas enraizadas são difíceis de serem. Elas exigem muito trabalho, né? No caso aí foi o trabalho de uma equipe inteira, um dia inteiro, né? Com motosserra, com tudo. Então a mesma coisa vale para a nossa mente, porque é como dizia um ditado egípcio do Egito Antigo: assim como é fora é dentro. A vida ela é regida pelos mesmos princípios, fora e dentro. Então também as nossas tendências muito enraizadas são tão difíceis de desarraigar como uma mangueira ou uma árvore muito grande que se enraizou no solo e que a gente deixou crescer muitos troncos, né? E aí ele continua dizendo assim: o conceito de tendências habituais é fundamental para o entendimento da dinâmica causal das ações kármicas, ou seja, quando a gente penetra nesse aspecto da nossa consciência, é como se a gente estivesse penetrando lá no karma, ou seja, na raiz, como a gente falou, né? Lá onde está a origem, né? Poxa, por que eu estou me comportando assim? Normalmente, esse nível de consciência, ele só é alcançado através da meditação, quando a gente começa realmente a se dedicar à meditação, a sentar, né, durante um tempo e ir aumentando esse tempo, e quanto mais esse tempo aumentar, corresponde ao trabalho das pessoas derrubando a mangueira, né? Porque a gente às vezes vai cortando um galhinho aqui, outro galhinho ali, mas a raiz continua. Vocês já viram, lá em casa eu faço muito isso, às vezes eu tenho que podar, a mangueira cresce demais. Aí dali a 3 meses já brotou uma porção de coisa. Se a raiz estiver lá, não tem jeito. E as raízes ruins, ou seja, aquilo que constitui marcas kármicas ruins em nós, a gente tem que desarraigar, porque senão nós não vamos conseguir avançar no caminho, né, do desenvolvimento espiritual, né? Então ele vai dizendo assim: ela é fundamental para o entendimento da dinâmica causal das ações kármicas, assim como para a compreensão do processo de condicionamento. O condicionamento é exatamente isso que eu acabei de falar aqui. A gente está condicionado a agir. Então, eu chego, estudo o Evangelho, aí, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu não vou fazer mais. Aí chego lá e eu faço, estou condicionado, né? Criei dentro de mim um ambiente psíquico que, se eu me deparar com determinados fenômenos, eu vou reagir daquele jeito, independentemente do meu conhecimento intelectual do ensinamento. Porque o conhecimento intelectual do ensinamento, ele funciona assim, ele funciona como a receita do médico. O médico te diagnosticou, falou: você está com isso, agora você toma esse remédio. Mas a gente tem que tomar o remédio, é a nossa prática, né? A meditação aí tem um papel também importante, mas a nossa prática diária também, né? A gente tem que começar a praticar, a gente tem que começar a oferecer um mínimo de resistência aos condicionamentos, né? Tem uma regra hoje que funciona bem, mas nem sempre a gente consegue aplicar, porque o impulso às vezes é mais rápido. Mas eles dizem que se você parar 30 segundos e der uma respirada, o impulso já perde a força, e aí você já começa a ter mais lucidez. Então tem vários exercícios, né, respiratórios, etc., que a gente pode, né? A respiração está disponível para nós 24 horas por dia. Se não tiver, a gente morre, inclusive, né? Mas ela não serve só para a gente viver, né? O ritmo, nosso ritmo respiratório, ele reflete a nossa psique. É só você ver uma pessoa nervosa, ou com raiva, né, ou assim, descontrolada, ela tá
uma respiração curta e muito rápida, né? Mas se ela parar e falar, aquilo já vai dar um alívio muito grande, porque tanto o nosso estado psíquico muda a nossa respiração, quanto a nossa respiração muda o nosso estado psíquico. Os praticantes de yoga costumam dizer que a respiração está na fronteira entre o mundo material e o mundo psíquico sutil. Então ela é uma excelente ferramenta para a gente conseguir lidar com isso aqui. Porque o condicionamento é automático, então eu tenho que ter um mínimo de consciência. Se eu não estou conseguindo ter consciência do condicionamento, pelo menos da respiração. Aí já vai abrandar, ainda que não resolva, né? E aí vai virando um exercício, cada vez eu vou conseguindo fazer melhor, né? Bom, então ele continua dizendo, por exemplo, quando uma pessoa realiza uma ação como a ação negativa de matar, a ação em si não é duradoura, porque o sujeito dá um tiro no outro, aquilo não dura segundos, né? Se o tiro for certeiro na cabeça, a pessoa já morreu, na hora que a bala chegou lá, então ela não é duradoura. Mas olha só, assim, o que liga essa ação à experiência de suas consequências no futuro, em alguns casos até numa vida futura, é a tendência habitual que a ação imprime sobre a psique do indivíduo. Porque matar, tem muitas outras coisas, mas matar é uma das coisas mais intensas do ponto de vista negativo. Então significa assim, aquela ideia do suco, você cavou um suco assim bem profundo. Então aquilo fica como uma tendência habitual para essa vida e para a vida futuras, até que você vá lá e trabalhe esse terreno, né? Mas se esse terreno da sua mente está com aquele suco, qualquer coisa, vocês podem ver que tem pessoas que têm um instinto homicida. Essa marca está lá, super forte, né? Como eles não têm consciência nenhuma, eles simplesmente saem matando, né? Mata por crueldade. Às vezes tem pessoas que não matam para roubar, nem para assaltar, mata por, né, o psicopata, por exemplo. Ele modela estratégias super sofisticadas para matar várias pessoas, né? Serial killer, né? Mata várias pessoas com uma sofisticação e uma inteligência que normalmente a polícia só encontra quando ele... Porque eles são vaidosos, aí depois ele quer aparecer para mostrar, era eu, tá vendo? Esse cara que vocês não conseguiam pegar, era eu, né? Então vocês vejam como isso aqui define esse tipo de tendência, né? A tendência habitual está ali arraigada de tal maneira que o sujeito dedica a vida dele e a inteligência dele, porque normalmente esses, principalmente serial killers, são muito inteligentes, a isso, a energia dele é para isso, né? Ele sente prazer nisso, porque a marca mental está lá fortemente arraigada, né? De modo análogo, quando surge uma emoção forte, como um intenso sentimento de ódio, ainda que a emoção desapareça depois de um curto lapso de tempo, a experiência deixa uma marca, uma impressão que continuará a ter impacto sobre as atitudes, as emoções e o comportamento da pessoa. Então isso aqui, pessoal, fala, sabe, sobretudo de quê? De quanto a nossa psique é delicada. Ela é feita de energia muito sutil. Qualquer coisinha impacta ela. E o impacto que a gente percebe no nosso mundo denso, físico, no mundo sutil você pode multiplicar por 1000, elevar a 10.000. Né? Então, vocês percebem que não foi nem a emoção de ódio que é o mais grave, é a marca que ela deixa na nossa psique. Nossa psique começa, é como se a gente estivesse ensinando a nossa mente, ó, tá vendo? Quando agirem assim, é assim que você age, ó, ódio. Aí pronto, ela fala, tá. Ódio, guardei. Aí vai virando o quê? Tendência habitual. Né? Vai criando raízes, porque se a gente não, como dizem os chineses, né? Se a gente não arranca a plantinha enquanto ela está nova, depois que ela cresce, dá trabalho. É o caso da mangueira, como eu falei. Né? E aí ele segue dizendo assim, a experiência deixa uma marca, uma impressão que continuará a ter impacto sobre as atitudes, as emoções e o comportamento da pessoa. É o conjunto das inúmeras tendências habituais impressas na psique pelos estados mentais dissonantes, ou seja, estados mentais negativos, que constitui o obscurecimento causado pelas concepções errôneas a respeito da gama dos fenômenos conhecidos, cuja erradicação total somente ocorre quando se alcança a plena iluminação. Né? Ou seja, esse terreno só vai estar limpinho quando a gente fizer o que o Buda fez, né? O Buda, ele assim, chegou no momento da vida dele, que ele falou assim, cansei dessas marcas mentais, cansei dessas tendências habituais, sofreu muita pressão da família, porque ele era príncipe, ele era filho de um rei, né? Da região dos Sáquias, lá na antiga Índia, né? Então o pai dele falou, não, esse aqui vai ser meu herdeiro, ainda mais porque ele, quando foi crescendo,
Ele tinha habilidade para tudo. Ele tinha habilidade para espada, ele tinha habilidade para os esportes, ele tinha habilidade para liderar, ele tinha habilidade para discursar. Então o pai falou, vai ser perfeito, é meu sucessor. Né? Aí ele resolve se reunir com os anacoretas que mendigam e meditam, né, lá na floresta. Então foi uma pressão muito grande. Mas ele foi muito determinado. Ele foi determinado a quê? A acabar com, vamos dizer assim, com a farra. Né? Com essa farra interna. Não, agora chega. Né? E aí ele atingiu a iluminação. Ou seja, aí ele realmente erradicou todas as marcas mentais. Agora nós, que estamos ainda numa outra fase do caminho, a gente pode pelo menos erradicar algumas. Podemos pelo menos abrandar, né, um pouco desse karma que a gente carrega. Né? Podemos desmanchar alguns sulcos, aqueles que a gente já consegue ver. Né? No Espiritismo, uma vez eu vi um palestrante falando, criticando uma própria postura de espíritas, né? Que diziam assim, não, esse problema aqui eu vou deixar para a próxima encarnação. E ele comentando sobre isso, ele disse assim, não, olha, funciona da seguinte forma, se você já consegue ver, é porque já está na hora de consertar. E se deixar para depois, vai ser mais problema para você. Porque aquilo que não está no momento, a gente nem enxerga. Tem uma porção de marcas mentais que a gente não vai enxergar nessa vida. Mas as que a gente enxerga, a gente vai ter que começar a trabalhar. Né? E trabalhar para enxergar cada vez mais. Aí volta aquela fase do Cortella, né? Fazer o melhor nas condições que temos, porque aí vamos ter condições melhores depois de fazer melhor ainda. Inclusive em vidas futuras, né? O tempo está aí, a eternidade pela frente. Mas aí vale uma frase do budismo Zen, que diz assim, não tenha pressa, mas não perca tempo. Né? Ou seja, tem que ser, não é com pressa, que com pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Então ter pressa não adianta e gera ansiedade, mas não perca tempo. O que você pode fazer, não deixe de fazer. O que você já está enxergando, vamos, mãos à obra, mão na massa. Né? E aí no outro parágrafo ele vai explicar os estados mentais dissonantes. São diversas impurezas psicológicas que obscurecem a mente, cuja natureza é essencialmente pura. Isso é muito interessante. Os tibetanos, inclusive, eles comparam a nossa mente no seu estado natural com o céu azul, limpo. Né? Só que aí aparecem nuvens nesse céu, que são as nossas tendências, essas marcas, essas impurezas. Então, a mente, ela continua lá, ela continua aqui. Cada um de nós continua com essa mente que o Lama, inclusive, fala de uma forma muito bonita, é a mente do Buda. Nós já temos a mente do Buda. A única diferença entre nós e o Buda, entre nós e Jesus, é que nós estamos adormecidos. Nós não percebemos que essa mente está aqui disponível, totalmente ampla, né? Onisciente, onipotente. Porque nós somos o quê? Herdeiros de Deus. E Deus é onipotente, onisciente. O herdeiro, ele herda as características do ascendente. Né? E nosso ascendente maior é Deus. Né? Então, isso está disponível para nós. Né? A natureza da mente é totalmente pura. Mas essas nuvens kármicas foram criadas por nós ao longo do nosso processo evolutivo, né? De inúmeras existências. Qual é o nosso trabalho agora que nós estamos nessa fase humana, onde a gente tem consciência de nós mesmos, né? Ao contrário dos animais que a Solange me perguntou no outro dia, né? Eles não têm consciência de sua própria existência. Né? Eu vi até outro dia, não era nem um espírita, era um filósofo, falando sobre a questão por que os animais não têm religião. Né? Porque eles nem têm consciência que vão morrer, eles não têm consciência da sua individualidade, eles vão sobrevivendo, comer, né? Reproduzir, dormir, descansar, e pronto. O resto, ele vai morrer, mas ele não sabe disso. Nós não. Nós, como já temos consciência do nosso eu, nós temos a consciência de que essa identidade aqui vai chegar a um ponto que ela vai acabar. Aí a gente começa, bom, ela vai acabar e aí? Aí surge a religião nessa pergunta. E aí, acontece o quê? Né? Então, nesse estado em que nós estamos com essa possibilidade de purificar a mente, porque nós estamos conscientes de que, principalmente nós que somos aprendizes do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós estamos cientes de que a gente tem um passado incomensurável para trás, mas também tem um futuro sem fim pela frente. Né? Então é bom cuidar, né? Porque os professores budistas costumam dizer assim, olha, por que a gente deve cuidar de desenvolver virtudes? Porque a virtude ela vai gerar bom karma não é para essa existência, é para as vidas futuras. Né? A gente devia começar a preocupar com as vidas futuras. E posso dizer mais ainda de acordo com o próprio Espiritismo, até para o plano invisível. Quanto melhor nós estivermos quando desencarnarmos, melhor nós vamos ter a passagem, vai ser mais tranquila, vamos ser recebidos por nossos familiares, espíritos amigos e tal, se a gente estiver com a mente tranquila, serena, né? E vamos ser encaminhados a uma colônia espiritual onde a gente vai poder
seguir a nossa evolução de uma forma menos sofrida, né? Porque sofrida vai ter, porque enquanto a gente não iluminar, tem sofrimento, né? Mas vai ter lá todo um aparato, né? Como André Luiz descreve no Nosso Lar, quando ele descreve o Nosso Lar, ele mostra isso, né? Lá tem instituições, tem escolas, tem mentores, tem professores, né? E a pessoa continua seu desenvolvimento. Mas a gente precisa desencarnar, ou pelo menos deveria desencarnar nas melhores condições possíveis para aproveitar o melhor possível também essa existência no plano invisível. Para, inclusive, depois, quando reencarnar, tá melhor ainda do que quando desencarnou e assim sucessivamente. Aí a gente entra no círculo virtuoso e sai do círculo vicioso no qual a gente tem ficado preso por inúmeros, né? Os budistas gostam muito dessa expressão, infinitos éons, né? Que é um tempo assim que a gente não consegue nem calcular. E aí ele segue dizendo assim, a palavra tibetana, Nyon Mongs, que é a palavra tibetana que traduzida para o português significa estados mentais dissonantes, ou seja, impuros. Essa palavra, Nyon Mongs, significa um evento mental cujo surgimento causa aflição psicológica na mente e, consequentemente, destrói a sua paz e a sua ordem. A gente, não sei vocês, mas eu me vejo frequentemente surgindo esse tipo de eventos mentais, né? Você chega, se depara com alguma coisa e aquilo te causa preocupação, te causa ansiedade, te causa desconforto, ou raiva mesmo, né? Ou inconformação, né? Então eu acho bem interessante, porque quando a gente se detém no significado da palavra tibetana, a gente percebe que existe um critério para a gente identificar quais são esses estados mentais. É todos aqueles que destroem a paz e a ordem da mente, quando ela se desordena, se desorganiza. Né? Então é fácil de ver, né? No trânsito o sujeito te fecha, te xinga e... Né? Aí você se desorganiza, né? Fala, que filha da mãe, como é que faz um negócio desse? Quer dizer, eu já estou aqui, ó, produzindo atos de fala, pensamentos, né? Se não ações, né? Porque tem uns que saem perseguindo os outros, né? Que estão o quê? Fazendo o que ele falou aqui atrás, marcando ainda mais a minha mente com negatividades. Né? Por quê? Porque minha mente perdeu a paz e a ordem, se desorganizou, se deixou levar, se deixou arrastar. Né? E ele segue dizendo assim, segundo os textos dos ensinamentos, existem 6 estados mentais dissonantes primários. E eu acho isso muito interessante, porque o diagnóstico budista ele é muito meticuloso, né? Como médico, assim, ele fala, ó, você está com essa e essa doença. Então, existem 6 estados mentais dissonantes primários, que são aqueles que estão na base e originam todos os outros. Que é, primeiro, aquele que a gente fala muito aqui, a ignorância fundamental, né? A ignorância de quem nós realmente somos, né? Que nós somos uma natureza divina, luminosa, né, compassiva, nós ignoramos isso, né, nós nos identificamos com essa mente desordenada. Né? Se alguém perguntar para qualquer um de nós, quem é você, como é que você é? Eu vou falar uma opção de coisas que não descrevem a minha natureza divina, com certeza. Mas isso não é o que eu sou, isso é o que eu estou. Né? Por isso que há a luz no fim do túnel. Né? Eu estou assim, então posso, mas não sou assim. Né? Tem uma frase no Bhagavad Gita, o livro sagrado indiano, que é muito bonita, que Krishna diz para Arjuna assim, o que você é, você nunca deixará de ser. Por mais que você faça asneira, que faça besteira, que cometa negatividades, mas essa natureza divina, ela está lá, sempre. Só aguardando que você desobscureça a sua mente, acabe com esses estados mentais dissonantes, para poder ver esse céu azul que está lá dentro, amplo, né? Brilhante, luminoso. Então, 6 estados mentais dissonantes. Ignorância fundamental, apego, aversão, orgulho, dúvida e pontos de vista doentios. Visão errônea. Porque, por exemplo, a pessoa que diz assim, essa vida aqui é só uma vez e tal, eu tenho que viver aqui, né, como dizia o Lobão, né, é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Não sei se você conhece a frase do filósofo Lobão. Né? É melhor viver 1000 anos, 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. A gente se aprofundar vai entender o significado, né? E se consultar a biografia também. Mas o que ele está dizendo? Isso é uma visão errônea. Aí, para onde que a visão errônea te conduz? Se você tem uma visão errônea das coisas, você vai no rumo errado. Né? Você vai na contramão da meta. Né? Você sai do caminho por completo, se afasta muito do caminho. Eu já falei isso, né? A gente começa a se afastar, quanto mais a gente demorar, mais afastado a gente fica. Voltar depois vai dar trabalho. Então, por isso também as visões errôneas são consideradas como um desses estados mentais dissonantes.
E aí ele vai falar assim, e existem também 20 estados mentais dissonantes secundários, que são ira, malícia, dissimulação, fúria, inveja, mesquinhez, desonestidade, impostura, arrogância, malignidade, falta de modéstia, indecência, obnubilação, agitação, desconfiança, preguiça, descaso, esquecimento, distração e desatenção. Nossa. Alguém aqui não tem algum desses? O que é obnubilação? Obnubilação é um obscurecimento da mente, né? A pessoa fica... porque vem de nuvem, né? Então é como... né? A pessoa, por exemplo, irada, né? Ela perde o controle, né? A gente vê... já aconteceram casos trágicos, né? Pais que perderam o controle com o filho e mataram o filho. Porque estavam descontrolados, obnubilado. A mente cegou. Secou completamente. Vocês perceberam? São as 20 estados mentais dissonantes. Aqui, para quem realmente tiver interesse, cabe uma meditação diária sobre cada um deles, porque a gente vai perceber que nós temos algum traço deles dentro de nós, em algum grau. Desatenção, não precisa nem falar, né? Todos nós, a gente tem uma dificuldade muito grande de manter o foco, extrema de manter o foco, né? Em algum momento a gente vai ser um pouco arrogante, né? Às vezes até achando, querendo beneficiar. Eu já vi muito companheiro espírita, né, assim, dizer, não, essas religiões assim não são racionais. Isso é uma arrogância, entendeu? Você tem que ter cuidado, porque a linha é muito tênue, é aquilo que eu falei da sutileza. A gente tem que começar a perceber essas coisas, não apenas no seu aspecto mais grosseiro, visível, evidente, é nos seus aspectos sutis. Então nós temos todos eles, pode ter certeza. É só uma questão. E a meditação, ela é o quê? É exatamente aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, né? Nós estamos com o nosso olhar assim, voltado para fora. A meditação você vai começar a fazer assim. E aí você vai entender que nós estamos construindo a nossa realidade com todos esses estados lá dentro, em maior ou menor grau, e por isso as confusões e os sofrimentos. É só por isso que a gente fica aflito, é só por isso que a gente fica ansioso, é só por isso que a gente fica preocupado, é só por isso que a gente se descontrola. Né? Porque essas coisas estão lá presentes. Então a gente precisa desse olho que vira e olha para dentro. Né? Aí vem, né, a questão da meditação, que é o sentar e ver o que está acontecendo aqui, nesse corpo e nessa mente. Que são os nossos 5 agregados, né? Corpo e a mente, sensação, percepção, formação mental e consciência. O que está rolando aí? Porque as coisas estão rolando e nós não estamos vendo. Né? E ele segue dizendo assim, para concluir, uma lista ainda mais abrangente. Ele não vai, essa não precisa ficar assustado porque ela não vai enumerar. Uma lista ainda mais abrangente é a dos 84 mil estados dissonantes, para os quais se diz que os 84 mil aspectos dos ensinamentos sagrados fornecem antídotos correspondentes. Na raiz de todas essas aflições psíquicas está a ignorância fundamental que apreende incorretamente a verdadeira natureza da realidade. Então a raiz de tudo é a ignorância. Como a gente ignora a nossa verdadeira natureza, quer dizer, se a ignorância for superada, é como se fosse assim, você derrubou o alicerce e o edifício cai, você ilumina. Mas como assim, não é fácil para todo mundo ir logo na raiz, né? Então eles vão dando outras dicas. Então o Buda, eles dizem que ele deu 84 mil ensinamentos. Por quê? Porque ao longo da vida dele, depois que ele se iluminou aos 36 anos e viveu até os 80. Então foram 44 anos só dedicados aos ensinamentos. Né? Ele encontrou 84 mil tipos de mentes diferentes. Então ele dava o ensinamento de acordo com a mesma. O ensinamento, na verdade, ele conduzia sempre ao mesmo ponto. É igual Jesus, né? A gente vê ele ensinando uns de um jeito, outros de outro. Né? Com uns ele fala de um jeito, com outros ele fala de outro. Outros ele já chega derrubando as barraquinhas lá quando o pessoal está fazendo feira no templo. Né? Então, todo mestre, como ele está conectado com essa natureza divina dentro dele, sem nenhuma nuvem, um céu totalmente azul, ele enxerga perfeitamente em que lugar cada mente está e dá para aquela mente o ensinamento que ela precisa. Né? Para os agressores de Jesus, por exemplo, qual foi a lição que ele deu? A lição do perdão. Falou assim, olha, perdoai-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Pediu por eles. Né? Tipo assim, mostrando para eles assim, ó, há uma forma de você oferecer uma outra face da sabedoria para quem te oferece para você a face da ignorância e da violência. Né? Então, esse texto eu acho ele muito precioso, porque ele nos dá esse diagnóstico assim, minucioso, né? Detalhado. Né? Ó, é igual o médico que ele diz assim, ó, você está com artrose, você está com não sei o que, você está com não sei o que. Aí você, então tem que cuidar dessas coisas. Então a gente começa a desenvolver uma visão melhor
de que ponto do caminho nós estamos e qual seria, né, o próximo passo. O que fazer no próximo passo? Para dissolver esses estados mentais dissonantes que são a causa do nosso sofrimento.